O que é pior, a pornografia ou a religião? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero chutar o balde aqui na nossa discussão, tá? E hoje eu quero fazer uma pergunta que eu acho que você nunca viu ninguém fazer. O que é pior, na sua opinião? A pornografia ou a religião? Nós que somos cristãos e temos a nossa religião, e aqui no caso do canal Vem Senhor Jesus, a maioria de nós é adventista do sétimo dia, nós não teríamos muita dificuldade em responder que a pornografia é pior do que a religião, porque se a gente tem uma religião, a gente tem uma fé, e essa fé nos inspira um monte de coisas positivas e importantes e significativas na nossa vida, a pornografia é uma coisa muito pior, porque supostamente é o oposto da vontade de Deus e etc e tal, no que tange a sexualidade humana e um monte de realidades complexas e perversas e ruins que existem na pornografia. Então, meio que é fácil responder esta pergunta, mas eu quero insistir. O que é pior, a pornografia ou a religião? E eu gostaria de provocar você um pouco em relação a alguns pensamentos a respeito de ambos os tópicos, tá? E quem sabe a gente consiga tirar algumas lições e aprender algumas coisas de que, no final das contas, nada é tão simples que não possa ser complicado, tá? Eu vou começar listando males da pornografia, tudo bem? Vamos começar do comum, vamos dizer assim. E eu entendo que a cultura pornográfica, ela implica e ela contém muitos males, tá? E eu vou começar destacando o primeiro. A pornografia, ela vende a ideia do sexo como algo feito maior parte de imagem, como se fosse um produto, e não como uma experiência sensorial e, acima de tudo, sentimental, espiritual e amorosa, muito mais completa do que se pode ver na pornografia. Isso é uma questão muito interessante. Estamos falando aqui de pornografia como o fenômeno de tirar foto e filmar o ato sexual e divulgar e as pessoas consumirem, né, essas fotos e esses vídeos e etc e tal. E a grande verdade é que quando a gente produz ou consome pornografia, o que a gente está consumindo é um produto focado muito mais na imagem e no máximo em algo auditivo, se você estiver assistindo um vídeo, né, com um barulho, né, com som, do que a experiência real do que é uma relação sexual que vai bastante além da imagem e mesmo do som do que é um ato sexual. Qualquer pessoa que já transou sabe que o ato sexual é uma das coisas mais interessantes que existem na realidade e vai muito além da mera visão e audição, né? A experiência sexual na prática, ela envolve o tato, o olfato e deveria envolver também sentimentos e perspectivas assim de carinho, de atração, de desejo, que não são repetidas da forma como de fato a relação sexual é, ao se consumir fotos e vídeos de relações sexuais. Então o que eu estou querendo dizer é que o primeiro mal da pornografia é reduzir o sexo a uma coisa mais plástica e a um produto muito mais imagético do que qualquer outra coisa. Mas vamos trabalhar aqui, por exemplo, com algumas hipóteses para a gente perceber o quão, vamos dizer assim, deturpada é a pornografia em comparação com o sexo de verdade.
Vamos trabalhar com a hipótese de que exista uma mulher muito bonita e uma mulher não tão bonita. Mas essa mulher muito bonita, ela é cheia de não me toques e sensibilidades, e é uma pessoa chata e de personalidade não agradável, e meio preguiçosa na hora de transar, e que não é uma pessoa assim que está muito atraída por um XYZ cara. Existe uma outra mulher que não é assim tão bonita, mas ela é muito aberta, se comunica muito bem com o corpo, e com as palavras e com a alma, e ela é muito afim desse mesmo cara, que essa outra menina bonita não é tão afim, e etc, e etc, e etc, e etc. Vamos dizer que esse um homem transe com essa mulher super bonita e essa mulher não tão bonita. Qual é a mulher com a qual você acha que esse cara vai ter mais prazer sexual? Não deveria ser difícil responder que é óbvio que o cara vai ter muito mais prazer sexual com a mulher não tão bonita do que com aquela que é mais bonita. Mas na hora de tirar foto e de fazer filme, muito provavelmente, se você filmar o ato sexual desse cara com essa mulher muito bonita e com essa mulher não tão bonita, esse ato sexual com essa mulher mais bonita ia vender mais, né? Em função do fato de que uma mulher mais bonita é mais atraente do que uma mulher menos bonita. E isso é só um dos pequenos exemplos que podem demonstrar como que a pornografia, ela diminui o sexo, ela mascara o sexo, e em nome de um aspecto da relação sexual, do aspecto mais visual, você pode inclusive acabar tendo relações sexuais piores em nome de parecer que é melhor, né? Que é uma coisa profundamente enganosa, assim, né? Isso é profundamente interessante. Então, um dos males da pornografia é diminuir o sexo, mascarar o sexo e diminuir essa experiência bem mais ampla, sensorial e sentimental e amorosa a um produto para ser consumido num contexto mais visual do que qualquer outra coisa. Mas os males da pornografia não param por aí, eles são muito mais extensos e muito mais complexos. Como segundo ponto aqui dos males da pornografia, eu queria falar que a pornografia, ela promove a insatisfação de quem consome pornografia com a humanidade que produz pornografia. E esse é um assunto, assim, muito, muito complexo. O que acontece, assim? A maioria das pessoas que entram em contato com o universo pornográfico está em busca de coisas que elas querem, que elas gostam, que elas imaginam que deveria ser super legal fazer. Mas na realidade, quando elas se deparam com a pornografia que realmente existe, elas vão acabar percebendo que a pornografia produzida, ela dificilmente encarna aquilo que a pessoa que busca a pornografia realmente procurava. E às vezes você vai encontrar pessoas que não são tão bonitas quanto você gostaria, ou que são bonitas, mas que enfim, praticam um sexo de uma qualidade XYZ, que você acha que seria legal, e existe muita maldade, muito egoísmo, muita estupidez, de forma meio que geral no universo da pornografia. E em geral, as relações sexuais mais satisfatórias, elas não são feitas diante de câmeras em produções pornográficas. Mesmo que possa se passar a impressão de que a pornografia contém cenas de muito prazer, e muito legais, e muito atraentes, e muito excitantes, é tudo muito mascarado, tudo muito complicado. E no final das contas, a maioria das pessoas que entram em contato com a pornografia acaba entrando em contato com certos aspectos dos desejos e das práticas sexuais das pessoas que nem sempre correspondem àquilo que a pessoa que consome realmente acha que deveria ser, né? Como deveria ser, e etc, e etc, e etc. E não é muito incomum que as pessoas que consomem pornografia, elas se tornem insatisfeitas com aquilo que elas consomem. E é um ciclo vicioso meio complicado, porque por um lado existe uma excitação, uma atração, uma curiosidade, um desejo de vislumbrar uma relação sexual legal, e às vezes o que entrega
é uma coisa meio perversa, meio maldosa, meio idiota, onde não há uma real comunhão e fica às vezes um pouco meio claro que não há um real amor e um real carinho entre as pessoas que praticam as cenas. E não é nada incomum que as pessoas que consomem pornografia se sintam assim com nojo delas mesmas e dos atores e atrizes. Como se você entrasse em contato com um aspecto assim da realidade humana que te seduz como se fosse bom e a hora que você vê é uma coisa meio nojenta, meio escrota. Então a pornografia ela promove a insatisfação, né? E às vezes essa insatisfação, agora vamos colocar um terceiro ponto, ela não acontece no contexto de se ter nojo do outro, de se decepcionar com os interesses do outro, a postura dos outros e essa coisa assim das outras pessoas. Mas a pornografia ela promove uma grande insatisfação da pessoa que consome pornografia com ela própria. Ou pelo viés da culpa de ter consumido aquilo que não foi tão legal, ou se você encontrar uma pornografia assim muito legal, você ficar chateado de que não era você que estava lá naquela situação tão legal. E você pode comparar o seu corpo com o corpo do ator ou da atriz, e você pode comparar aquilo que você vive ou já viveu nas suas experiências sexuais com aquilo que você vê, e você pode ter a impressão de que as outras pessoas são mais felizes, são mais bonitas, e são mais felizes de uma forma meio que geral assim, na vida do que você. E isso coloca, às vezes, algumas pessoas numa espiral gigantesca de inveja e frustração e uma coisa negativa em relação ao seu próprio corpo. Ao tamanho do pênis, ao tamanho dos seios, ou o formato disso ou daquilo, se é muito magra, se é muito gorda, se é não sei o que, se é aquilo outro. E muitas pessoas ficam muito insatisfeitas com elas mesmas no consumo da pornografia. Que me conduz, né, a lidar um pouco assim com os principais efeitos da pornografia no universo das mulheres e dos homens. Eu acho que faz uns 2 ou 3 dias eu estava assistindo um vídeo, eu nem sei se eu conseguiria encontrar ele aqui no meu histórico, eu acho que não, porque eu vejo muita coisa, né? Então não vou procurar agora, mas eu estava vendo um vídeo de uma menina, se eu não me engano, ela é da Inglaterra, falando assim contra a pornografia, contra a indústria pornográfica, e dizendo que a pornografia está destruindo a sociedade humana. E ela conta que ela deve ter assim 20 e poucos anos de idade, tá? Mas ela conta que quando ela tinha 16 anos de idade, ela tinha um namorado, e ela falou assim que quando ela e o namorado dela tentavam transar, ele não conseguia, e ele consumia pornografia assim mais ou menos o tempo inteiro. E ele não conseguia ter ereção e ter uma relação sexual. Não é nem que ele não conseguia ser um bom homem na cama, ele nem conseguia transar. E que quando ela ficou pelada na frente dele, ele reclamou que ela não era tão bonita quanto ele esperava e ele gostaria. Então o que acontece? A pornografia, além de tudo, ela promove a destruição do ato sexual na realidade em nome dessas fantasias e dessa loucurada, dessa quantidade enorme de padrões e fantasias que as pessoas desenvolvem ao consumir pornografia. E, em geral, existe muito problema de autoimagem nas mulheres e problemas de ereção e potência sexual e etc. e tal nos homens. Então, ao invés da pornografia promover saúde sexual e ato sexual e felicidade sexual, a pornografia rouba, né, a felicidade com quem as pessoas são e a própria capacidade de transar em nome de trocentas coisas, assim. E aí chega no ponto, né, no quinto ponto aqui, a pornografia promove a destruição do sexo comum e maravilhoso. E quando eu falo que o sexo ele é comum e maravilhoso, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade de concordar comigo ou enxergar o que eu estou querendo dizer. Eu não sou um cara bonito, nunca fui, acho que nunca serei, etc e tal. Eu já transei com algumas pessoas e etc e tal. E para mim, o ato sexual é uma coisa comum e maravilhosa, tá? Obviamente, eu não me dei bem sexualmente com todas as pessoas com quem eu transei, todos os contextos, etc e tal, mas
A minha percepção geral, se você me perguntar assim, o que eu penso do ato sexual, eu penso que o ato sexual é uma coisa comum e maravilhosa. E é muito triste assim pensar que a percepção de muitas pessoas a respeito disso que eu aqui estou dizendo está sendo destruída pela pornografia. As pessoas não estão satisfeitas e pensam que para o sexo ser prazeroso e maravilhoso tem que ser uma coisa assim de outro mundo, uma mulher ou um homem assim de outro mundo em termos da sua aparência e da localização onde se realiza o sexo, a paisagem, um quarto de hotel e tudo muito chique ou bonito. Tem trocentas coisas assim de pornografia um pouco nesse tipo de contexto, e as pessoas às vezes fantasiam uma coisa assim muito uau, e elas esquecem que um quarto, uma caminha, 4 paredes, 2 pessoas normais, não só podem, como devem ou deveriam conseguir ser muito felizes sexualmente falando. E, às vezes, esse universo imagético, imaginário da pornografia destrói a percepção das pessoas de que não só isso é possível, como isso deveria ser normal e comum, entendeu? É uma coisa, assim, muito, muito maluca, assim, de se pensar. E, por fim, a pornografia, ela contém alguns vícios, assim, que conduzem à prisão do ser humano, à vergonha de lidar com aquilo e à solidão, né? Que talvez seja, vamos dizer assim, no final das contas, a pessoa desistir de se relacionar, desistir de amar, desistir de ser amada, por se ver envolvida nessa espiral de fantasias e loucuras a respeito dos outros seres humanos, delas mesmas. E isso tudo é muito pesado e muito complexo, assim, e muitas pessoas não conseguem lidar muito bem com essas questões aqui. E eu acho que a gente conseguiu descrever assim, alguns dos principais males, né, da pornografia de forma adequada. Claro, existem muitos outros males, né? Homens e mulheres que cobram uns dos outros padrões não só de beleza, mas de atuação sexual, como se toda pessoa gostasse das mesmas coisas. Então você vê na pornografia mulheres que fazem sexo anal, se a sua mulher não fizer sexo anal, ela não presta. Muitas mulheres recebem ejaculação na boca, engolem, não sei o quê. Se a sua mulher não fizer isso, ela não presta. Ou homens, não sei o quê, tem um pênis gigante, tem isso, aquilo. Se o seu homem não tiver isso, ele não presta. E tem trocentas coisas assim, desses padrões, desses paradigmas, dessas coisas que fazem as pessoas, sei lá, enfim, imaginarem o que deveria ser o sexo, isso, XYZ, se elas não conseguem aquilo que elas imaginam, elas se frustram, e aí é vício, vergonha, solidão, prisão e frustração e trocentas milhões de coisas. Acho que eu consegui descrever mais ou menos os principais problemas. Cara, pensa numa desgraça, é isso aqui. Tá? Pensa numa coisa lamentável na humanidade, é isso aqui. Mas lembra que no começo eu perguntei o que é pior? Se é a pornografia ou a religião? Será que a religião consegue ser pior do que tudo isso? Em alguns aspectos? Ai, que tarefa difícil eu tenho daqui pra frente, né? Eu não vou minimizar os males da pornografia, vou dizer que tudo isso é nojento, escroto, horrível. E também não vou tentar não ser assim tão maldoso com a religião, mas eu queria comentar algumas coisas que eu acredito que em alguns contextos religiosos são um pouco similares a esses problemas da pornografia. E eu queria então falar agora dos males da religião. E eu queria falar um pouco assim sobre a relação com Deus. Então o sexo é a relação entre 2 pessoas e a religião é a relação de uma pessoa ou de uma comunidade com Deus. Interessante que na Bíblia a relação marido e mulher, por exemplo, que vai incluir a sexualidade, é uma imagem que se usa para falar da relação entre Cristo e a igreja, entre Deus e a igreja, Deus e Israel, Deus e o seu povo. Existem várias metáforas assim nesse sentido, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Isso é bem interessante. Então, de certa forma, assim como a sexualidade deveria envolver esse profundo amor entre as pessoas, a religião deveria envolver a gente num profundo amor com Deus. Mas assim como às vezes a sexualidade é pervertida
e vira essa desgraceira toda que a gente descreveu aqui, às vezes a religião também é pervertida e vira uma desgraceira gigantesca. E eu queria listar alguns males que pode acontecer na religião no aspecto da perversão da religião. Assim como eu também não falei das coisas positivas do sexo na pornografia, eu falei mais dos aspectos negativos. Então não vou fofocar tanto nos aspectos positivos da religião, vou falar dos males da religião. Então o que acontece? Muitas pessoas dentro do contexto religioso entendem Deus mais como uma teoria do que como alguém, uma pessoa com quem se pode de fato ter uma experiência. Então lembra que lá na pornografia a coisa é meio imagética e rouba da experiência sexual a sua complexidade, a sua profundidade? Na religião às vezes acontece uma coisa parecida. A gente se relaciona com Deus como se Deus fosse uma entidade teórica e não se relaciona com ele de corpo e alma e coração e de fato, assim, de verdade. E claro, essa é uma questão complexa, porque como Deus é transcendente, as pessoas também às vezes têm até dificuldade de entender o que é se relacionar com Deus na prática e na realidade de corpo e alma. As pessoas lidam com Deus como uma coisa assim a respeito da qual se tem que pensar. E não tem muito como se relacionar com Deus fora do universo dos pensamentos teóricos. Não dá para se relacionar com Deus na prática, é um pouco a percepção, né? E isso reduz a religião. Uma das coisas mais curiosas que Jesus ensinou a respeito dele mesmo está lá em Mateus 25, quando ele fala que quando você visita alguém na prisão, no hospital, você dá comida para alguém que passa fome, não sei o que, é a Cristo que você serve. E aí Jesus fala, mas Senhor, e aí as pessoas falam, Jesus, quando foi que a gente te viu na prisão com fome, não sei o que e tal, e etc. Toda vez que você fez isso para alguém, você fez para mim. A experiência com Deus, de forma paradoxal, é uma experiência com as pessoas também. Porque eu fui inspirado no contexto do amor a Deus, que eu imprimo esse amor no que eu falo, no que eu me relaciono com qualquer pessoa que está no meu caminho. E sempre que eu dou um abraço, sempre que eu dou uma palavra positiva, sempre que eu faço uma oração em favor de, sempre que eu faço uma coisa prática em favor de alguém, é com Deus que está acontecendo o negócio. Estamos vivendo em Deus, Deus está vivendo em nós e a gente está experimentando Deus ao experimentar todas as coisas práticas da nossa vida, inclusive o sexo. Tá? Claro, no contexto do pecado, há um afastamento de Deus em função do fato de que Deus não participa do pecado da forma como que ele participa do que não é pecado, mas o fato é, vamos pensar agora no sexo que não é pecado, Deus participa, Deus está lá com quem está transando em amor, e etc, e etc, e etc, nos contextos positivos, tá? E etc. Então, o que acontece, assim, quando a gente relega Deus para uma teoria que se vive só a gente na nossa cabeça, e não a vida que a gente vive na prática, em amor, e etc, e etc, e etc, a gente diminui a experiência com Deus a algo do tipo oração, estudo da Bíblia, dar estudo bíblico para os outros, e a gente faz isso no máximo poucos minutos ou poucas horas por dia, e todo o restante vive sem Deus, não com Deus. Então, no final das contas, a desassociação de Deus da vida real, da vida prática e tudo que inclui a vida real e prática, etc e tal, ela faz com que a nossa percepção de estarmos com Deus e Deus com a gente, ela diminua e exista uma barreira cada vez maior entre Deus e a gente. Agora, não só por causa do pecado, mas também por causa da nossa dificuldade de trazer Deus para a realidade da vida, né? Enxergar Deus na realidade da vida. E a gente acaba tendo uma relação com Deus como uma imagem na nossa mente e não como algo que nos envolve na prática e com quem a gente está envolvido na prática. E isso é uma coisa um pouco parecida com aquele primeiro mal lá da pornografia. E lembra que a pornografia promove a nossa insatisfação com as pessoas? Então, a religião também muitas vezes
promove a nossa insatisfação com as pessoas. Tanto no universo dos males das pessoas mesmo, então a religião ela nos ensina que o ser humano caiu em pecado, que o ser humano é maldoso, maligno, egoísta, perverso, cheio de coisas ruins, e aquela antropologia negativa da Bíblia em muitos aspectos, ela faz a gente olhar para os seres humanos como sendo todos muito ruins ou em potencial sendo monstros. Então a gente pode esperar que o ser humano trai, rouba, mata, mente, engana, estupra e quer o mal, e quer usar e abusar e manipular e destruir e tudo que não presta e tal, e tal, e tal, e tal. E a antropologia negativa, ela reforça essas coisas, né? Desse lado das coisas ruins da humanidade. Como a Bíblia não suaviza muito essa mensagem, a gente lê a Bíblia, a gente olha para o ser humano e diz assim, meu Deus, que medo. Mas além disso, dentre outras coisas que nos afasta da humanidade, às vezes o estudo da Bíblia dessa forma como eu estou aqui explicando, se o ser humano não for da minha igreja, não for da minha religião, também é o herege do Satanás que entende tudo errado e não sei o que, blá blá blá, e isso vai nos dando muita insatisfação com as pessoas. Eu acho muito curioso, assim, às vezes, assim, as pessoas que me criticam aqui no canal ou em canais de debate que eu participo e tal, e etc. Assim, algumas pessoas, assim, elas são muito insatisfeitas comigo, assim, que eu sou o servo do Satanás, o herege, uma pessoa horrorosa, uma pessoa que só pensa no mal e só quer o mal e denuncia e é não sei o que, é uma desgraceira, assim, gigantesca. Encontrar o Ezequiel na rua é mais ou menos como encontrar o diabo ou o servo do diabo. E às vezes a religião promove isso, né? Dependendo do foco, da atenção que você der a esses aspectos, fica tudo muito pesado, assim, negativamente falando. Mais ou menos como quem vê pornografia lá e fica decepcionado e chateado com as malícias e maldades e estupidez dos seres humanos no contexto sexual. E aqui a gente está insatisfeito não só com o contexto sexual, mas com todo o resto, assim, né, da postura da pessoa em relação ao dinheiro, em relação às palavras, em relação a não sei o quê, trocentas coisas. E a gente não enxerga amor, não enxerga paz, não enxerga coisas boas, né, porque o ser humano é mau. E às vezes também isso vai fazer a gente ficar insatisfeito com a gente mesmo, né, que tem que ver com a religião nos trazer culpa, né. Então a religião ensina que nós deveríamos ser X e nós somos Y, e nós somos o contrário de X em muitos aspectos, e a gente peca e a gente erra, e isso traz culpa, e poxa, que droga de pessoa eu sou, que não consigo servir a Deus, que não consigo amar a Deus, que não consigo amar as pessoas, que tenho esse ou esse problema, seja com pornografia ou com qualquer outra coisa. Às vezes eu tenho dificuldade, eu minto, eu sinto raiva, eu não sei o que, não consigo perdoar, eu não consigo amar as pessoas, e eu foco muito em grana, ou nisso ou naquilo, eu sou egoísta, eu sou maldoso, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou agressivo, eu tenho trocentos mil problemas, e é culpa em cima da gente, assim, sabe? Eu tenho um vício, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, ou vários problemas, vários vícios e várias dificuldades. E a gente fica introjetando aquilo, né, contra a gente mesmo, né? E etc. E aí o resultado disso tudo é assim como as pessoas lá que se decepcionam com as outras e com elas mesmas no contexto da pornografia, elas vão ter um monte de problema na prática, na vida delas, também muitas vezes a religião promove problemas nas pessoas serem felizes, né? Às vezes a religião é um fator de infelicidade, porque a gente quer uma coisa que Deus não quer, que não pode, que não sei o que, e etc. E a vida às vezes se torna assim só trabalhar e não muito mais do que isso, e a gente vive do jeito que dá, não do jeito que gostaria, e etc e tal, e muitos de nós, cristãos e religiosos, estamos infelizes, somos infelizes em inúmeros aspectos da realidade, em função também um pouco da religião, colocar diante de nós um padrão XYZ que a gente tem dificuldade de viver, e a gente tem culpa, e etc, 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 tá? E isso é uma questão assim bem complicada na real, né? E no final das contas, às vezes a religião ela destrói a comunhão com Deus quando ela acontece fora do padrão da religião. Assim como também às vezes a pornografia destrói o sexo, que é simplesmente comum e maravilhoso.
Então, muitas pessoas se sentem mal com Deus porque, sei lá, elas estão num período, por exemplo, que elas têm dificuldade de frequentar a igreja, elas não estão frequentando. E aí elas pensam assim, não, eu não estou com Deus, que eu não estou indo lá na igreja, porque a comunhão com Deus não pode existir aqui agora. E eu não estou com isso promovendo o movimento desigrejado. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso em algum outro momento. Mas o fato é que também é possível adorar a Deus lá na igreja e aqui em casa também, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas o fato é que, às vezes, a pessoa, por não cumprir um padrão que ela imagina que a religião exige, que deveria ser correta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a pessoa não está conseguindo cumprir aquilo e ela não tem comunhão com Deus nem lá na igreja, nem aqui em casa, nem em lugar nenhum. Porque o que é fora do padrão da religião, a pessoa acaba pensando, né, mesmo que ela não queira pensar, que é errado, é ruim, é chato. E se não for do jeito da religião, você está afastado de Deus, você está sem Deus, você está desviado, você não tá legal. E acaba que a religião também, na cabeça de algumas pessoas, ou você, tipo assim, a religião ela faz um checkmate. Ou você me segue ou você não está com Deus, como se a religião fosse Deus. E não é verdade. Você pode seguir a Deus de uma forma diferente do que a religião propõe. Claro que você também pode seguir a Deus da forma como a religião propõe, mas tem que ser sábio ao lidar com isso. E você tem que experimentar a comunhão com Deus de forma comum e maravilhosa em qualquer contexto da sua vida. E não ficar pensando que para Deus te aceitar e para você estar com Deus, tem que estar com a roupinha assim, cantando louvor assado, pregando a Bíblia assado no meio da igreja XYZ, porque é a única forma. Não. A gente pode experimentar a comunhão com Deus aqui, não precisa estar de terno e gravata pregando no púlpito da igreja adventista. Pode estar na casa com lençol tudo bagunçado, camiseta, e estou aqui em comunhão com Deus, pregando, ensinando, falando e dividindo para vocês e com vocês um monte de coisas para a nossa edificação. Então dá para também fazer a coisa um pouco fora do padrão. E também, no final das contas, no sexto ponto, muitas vezes a religião conduz, sim, ao farisaísmo, ao medo, e a pessoa se sentir sem Deus no mundo. Assim como a pessoa viciada em pornografia se sente só, envergonhada, viciada e aprisionada no seu problema. E eu quis tentar pintar aqui que problemas semelhantes aos problemas que existem na pornografia também existem na religião. E isso não quer dizer que você deva fazer uma cruzada anti-sexualidade e anti-religião por causa desses problemas. Mas a gente precisa conversar um pouco sobre essas questões. E eu gostaria de propor uma reflexão final aqui sobre saúde mental, a experiência do mal, a sexualidade e a presença de Deus na nossa vida. Eu acho que saúde mental é um dos assuntos mais urgentes da gente discutir no contexto cristão. Claro que isso não é um privilégio do cristianismo. Existem pessoas com problemas mentais no ateísmo e nas religiões não cristãs e etc. Mas o mundo está tão maluco para todo mundo, e ele também está muito difícil para os cristãos, e, de certa forma, a percepção que se passa é que existe uma certa epidemia de problemas mentais no universo humano em geral, e o universo cristão não é exceção, então sim, muitos cristãos não estão bem mentalmente falando. Falar de saúde mental é uma coisa muito difícil, porque existem muitos estigmas. Nenhum de nós gosta de ser classificado como doente mental. Seja de forma formal por um médico ou psicólogo, ou mesmo pela percepção de outras pessoas de que a gente é paranoico, louco, doido, maluco, doido varrido, sei lá por quê, em função de posturas e pensamentos e ideias que a gente tem, etc. Então, a gente está lidando com uma questão muito complexa, mas o principal problema por detrás das dificuldades mentais está a experiência com o mal. Experimentar o mal
é uma coisa muito difícil, em especial para pessoas que são sensíveis do ponto de vista mental, que pode incluir transtornos mentais ou mesmo só uma sensibilidade mesmo. Isso tem muito a ver assim, com a nossa perspectiva desde a infância, como que é a nossa família, como que é a nossa vida, como que a gente vai desenvolvendo a nossa vida na adolescência, na vida adulta, mesmo na terceira idade, aqueles que já chegaram na terceira idade. E a vida é uma grande experiência com Deus, com o bem, mas também com o diabo, com o pecado e com o mal. E é difícil sair ileso dessa experiência. E todos nós temos marcas, todos nós temos traumas, todos nós temos medo, todos nós temos nojo, todos nós temos vergonha, todos nós temos problemas. E isso no universo cristão pode envolver a experiência com a pornografia ou não, ou com outros pecados e dificuldades com a saúde. Às vezes a pessoa tem um trauma, uma marca, um medo, uma coisa, em função de que o pai morreu de câncer, em função de que a própria pessoa teve um problema, e etc, etc, etc. E aquilo tudo cria, né, muitos porquês no nosso coração, na nossa mente. E a gente às vezes se sente inadequado, a gente sente que a gente está com o diabo, a gente não está com Deus, e tal, e etc. E essa experiência ela pode ser muito perturbadora, é muito pesada, é muito profunda, é muito complexa para muitas pessoas. E especialmente falando de sexualidade, essa é uma das questões mais complexas de todas, porque no sexo se concentra muito do que a gente realmente quer e do que realmente a gente não deveria querer ou ser. Então o que acontece? Existem aspectos legítimos na sexualidade e existem aspectos ilegítimos. Tudo aquilo que é feito no contexto do verdadeiro e profundo amor e do consentimento entre o casal é lícito que se queira. Tudo aquilo que não envolve o consentimento e o prazer do casal não deveria ser forçado da parte de ninguém em relação a ninguém. Não deveria ser imposto e não deveria estresse e etc, etc, etc. Mas a grande verdade é que muitas vezes, em nome do que a gente quer em termos de prazer sexual, às vezes o que a gente encontra são pessoas que querem o que a gente não quer, que a gente se submeta ao que a gente não quer, e existem marcas e traumas e problemas e dificuldades, até porque também depende um pouco como que a gente descobre a sexualidade, e às vezes a gente não sabe se a gente gosta ou não de uma coisa até a gente fazer, e às vezes quando a gente faz a gente não gosta, a gente se traumatiza, e a gente tem nojo, a gente tem raiva, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades. E cada pessoa tem a sua história, e o fato é que nós vivemos uma epidemia de muitas pessoas frustradas, com muitas marcas e problemas em função da sua experiência. E às vezes a coisa assim, ela é tão pesada que a gente é tentado a chutar o balde e dizer, cara, então vamos deixar tudo isso pra lá, né? Porque Deus não está em nada disso, só o que tem nisso é pecado e loucura e etc., e vamos deixar para lá. Mas a grande verdade é que não é necessário assim agir, mas é necessário lidar com algumas coisas da forma mais madura possível. A felicidade a qual Deus nos chama, ela pode envolver a sexualidade ou não. Caso seja o plano de Deus que a gente tenha um amor, se case ou não. E essas questões são complexas, porque também às vezes é difícil atribuir a Deus, né, se é Ele que quer ou não, se é a gente que quer ou não, se é a gente que faz ou se é Ele que faz. E também se a gente colocar
tudo que acontece nas costas de Deus, os pecados também vão ser da culpa de Deus. Então, pode ser que algumas pessoas já transaram com pessoas que não era da vontade de Deus. E pode ser que pessoas que Deus queria que vivessem um amor não venham a viver em nome das decisões das próprias pessoas. Então, eu não estou querendo implicar que tudo isso aqui é simples, que nada é simples nisso aqui. Mas o fato é que Deus que criou o ser humano como um ser mental, físico, espiritual, sexual, quer a nossa felicidade por completo. E a gente ser feliz e a gente amar e ser amado é um dos desafios mais difíceis que existem. Porque envolve a gente aprender a se comunicar, envolve a gente aprender a dizer não para algumas coisas, envolve a gente aprender a dizer sim para algumas coisas. E o fato é que às vezes o que prevalece é o trauma, é o medo, é a vergonha, é o nojo, é a raiva, é a ansiedade do não, 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 não. E é difícil a gente pedir para as pessoas confiarem em Deus ou confiarem na gente ou coisas do tipo, porque é complicado, a gente também não quer ser responsável por tudo que vai acontecer na vida da outra pessoa, caso ela confie em Deus e na gente, ela faça XYZ coisa e ela encontre algo que não era o que ela sonhava ou que ela gostaria. Tanto em termos da sexualidade quanto em termos da vida de forma geral. Então, na real, a gente encontrar alguém que nos ame, que a gente ame, e que a gente possa viver com Deus e Deus com a gente, de certa forma é um milagre, assim, que é o milagre de ter uma família e de amar a pessoa que a gente ama e com quem pode a gente ter filhos e filhas e etc. Assim. Nunca ninguém vive essas coisas assim, ou pelo menos quase nunca num nível ideal, assim. E todos nós somos um pouco machucados por isso. Mas também não é porque a gente não é ideal e do jeito que a gente gostaria, tanto por dentro quanto por fora, que a gente também deveria tentar, a gente deveria evitar de tentar. A gente tem que aprender a se aceitar, a se amar e amar o outro como o outro é. E óbvio que isso tudo é difícil. E óbvio que isso tudo é complexo. E o pior de tudo é quando, seja por causa de sexo, seja por causa de religião, o que existe é tudo que não presta assim, na nossa vida, sabe? Eu gostaria muito, assim, se eu pudesse impedir que as pessoas experimentassem o que há de pior no sexo ou na religião. Uma das razões pelas quais eu não canso de fazer o que eu faço é porque o que eu tento fazer aqui nesse canal é uma educação para a vida cristã, batendo muito a real a respeito das coisas, e o meu principal objetivo é tentar ajudar você e a gente se ajudar a termos uma experiência melhor com Deus e com a gente mesmo, e com o outro, e com o parceiro ou a parceira, e etc, etc, etc. É claro que é super complicado, é super difícil, a gente acaba tocando em feridas profundas, mas eu acredito que existe cura, eu acredito que existe Deus. E eu acredito que Deus entende as nossas vontades, as nossas urgências, as nossas necessidades. Ele também entende onde a gente cai, onde a gente erra, onde a gente se aprisiona. E há poder no Evangelho para transformar e curar todo mundo que estiver disposto a ser transformado e curado. Isso não quer dizer que esses processos de cura e transformação são rápidos, ou são simples, ou são meramente um estalar de dedos milagrosos. Acho que não, acho que na maioria dos casos não. Mas se a gente quiser amar a Deus, amar as pessoas, amar a nós mesmos, a gente é capaz de conseguir. E eu gostaria que ninguém desistisse desse caminho. Às vezes a gente desiste uns dos outros, a gente não aguenta lidar com certos aspectos assim dos traumas, dos medos, das marcas que o outro carrega. Porque a gente também tem os nossos próprios problemas, as nossas próprias marcas, as nossas próprias dificuldades. Mas Deus aceita carregar os problemas de todos nós.
E por isso Deus não se afasta da gente, mesmo quando a gente tem problemas reais e graves em toda uma história de vida. E existe esperança, e existe perdão, e existe salvação, e existe cura, e existe felicidade. Não em nós, mas em Cristo. E Cristo não está desassociado do que a gente quer e do que a gente precisa, mas Ele quer simplesmente ordenar o que a gente quer e o que a gente precisa para algo que esteja em harmonia com a vontade de Deus e que não vá destruir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração. Por isso Deus está ativamente envolvido em salvar quem está envolvido com pornografia, inclusive os atores e atrizes, quem trabalha nessa indústria, quem consome, e quem tem outros problemas com outras áreas da vida, e às vezes também problemas com a sexualidade vão conduzir a outros problemas, a gente vai descontar esses problemas na bebida, no cigarro, na droga, na violência, no jogo, nisso ou naquilo. E a vida pode ser bem perversa e bem complexa, na real. Mas o Evangelho pode alcançar a gente lá onde a gente está e trazer a gente para onde Deus quer que a gente esteja. E eu fico feliz de poder compartilhar com vocês. Obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.